Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um Responde Renato e o nosso convidado de hoje é o nosso amigo e candidato a vice-prefeito, Targino Gondim. Prazer, Renato, prazer estar com todos vocês aí, todas vocês. Vamos nessa. Boa noite, Renato, boa noite, Targino, tudo bom? Meu nome é Douglas, eu participo de um grupo do pessoal que faz trilha off-road, né? E já tive a oportunidade de fazer algumas trilhas aí pro lado do Vale do São Francisco algumas vezes. E aí em Juazeiro, né? E quando nós fomos, percebemos uma falta de estrutura para hospedagem, né? Um pouco de falta de segurança, o pessoal dá aquele aviso. Qual é o projeto de vocês aí para o turismo, se vocês forem eleitos? Pois é, Targino, a pergunta do nosso amigo Douglas versa sobre turismo, uma área que você até conhece também por conta da questão cultural que você participa, da música, da nossa região. O que você tem a comentar sobre isso? Bom, Renato, como você bem diz, tenho viajado muito, né, durante todos os anos da minha carreira, da minha vida como artista e como empreendedor. E eu sei que a cultura, que é uma pasta onde eu vou estar realmente à frente, ela tem que ter uma ligação direta com o turismo também. Então a gente pensa e a gente vai realizar projetos como a rota rural, a Rota da Caatinga, e isso também faz parte de um plano nosso, né, de atrair os turistas para cá, para a nossa região, para Juazeiro. E claro que a gente tem que ter, né, para entregar para as pessoas que vêm um serviço à altura. Quanto mais gente a gente traz para Juazeiro, mais sejam bem atendidas, mais bem servidas, a gente tem um retorno bem maior. Isso eu vejo com os meus festivais, a qualidade de serviços prestados. Então, com todo esse trabalho nosso voltado para o turismo, a gente vai sim conseguir também alavancar com investimentos privados, novos hotéis, né, as pessoas sendo capacitadas e treinadas para isso, porque a gente não pode simplesmente realizar eventos ou trilhas como essas, sei lá, vaquejadas e tudo mais que a gente pensa que está dentro de um montante que Juazeiro tem a oferecer para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. A gente não pode simplesmente realizar e deixar as pessoas sem serem capacitadas à altura para receber, para atender essas pessoas, para que elas voltem com muito mais vontade. Então, pode aguardar que no Juazeiro daqui para frente a gente vai ter um atendimento e casas, de hotéis, restaurantes espetaculares para vocês. Verdade. E a gente vê também essa questão do agronegócio, que é também das questões que fomenta até o turismo na nossa região, o vinho, né, os vapores que têm seus passeios, que também podem ser implementados e trazer não só as empresas para desenvolver o comércio e a indústria, mas também até o próprio turismo de fato como uma fonte geradora de renda para a nossa cidade de forma bem mais específica, até porque a gente tem o Rio São Francisco nos esportes náuticos, nós temos aí, você falou da Rota da Caatinga, que vai ser uma coisa bem interessante. Já pensou a gente explorar a nossa região, falar do queijo de cabra, do leite, do umbu, quer dizer, coisas que só tem na nossa região que podem ser muito mais bem trabalhadas por aí afora. A nossa vegetação que é única, né? A vegetação da Caatinga é única e merece sim ser explorada, ser visitada. A gente tem uma cachoeira do Salitre aí, que eu visitava quando era moleque. Muito bonito. E que a gente tem como fazer uma trilha maravilhosa por ali. Como você falou bem da produção de vinhos e de uva, os produtores de uva aqui estão preparadíssimos para receber as pessoas, já recebem, na verdade. Ontem estive visitando com o Coronel, um dos produtores de uva daqui, e ele já recebe muitos turistas e a gente vai aumentar ainda mais isso com uma parceria maravilhosa. Vamos então agora para a próxima pergunta. Boa noite, senhoras e senhores. Me chamo Suelen Gama, sou advogada aqui na cidade de Juazeiro, na Bahia, e tenho uma pergunta para então o candidato Dr. Renato Brandão. Renato, as leis aqui no nosso município muitas vezes são mal elaboradas, né? E por conta dessa situação, muitas vezes desrespeitadas, porque não retratam a realidade do nosso município. Sendo que um dos objetivos da Câmara de Vereadores seria justamente esse, criar leis que favoreçam a nossa sociedade. Então, o que fazer para diminuir ou então evitar essas distorções que tanto acontecem aqui no nosso município? Obrigada. Obrigado, doutora Suelen. Veja só, Suelen, eu acho que o vereador de Juazeiro ele precisa aprimorar melhor a sua técnica legislativa.
Juazeiro tem, conforme a própria Constituição e a própria lei, as leis federais, existe a lei de acesso à informação que precisa ser passada não só para os atuais vereadores para desenvolver essa técnica, tanto para os cidadãos que acompanham nos sites, nos jornais, as informações pertinentes à nossa cidade. Só para você ter ideia, Juazeiro é uma cidade que está tão desatenta nesse ponto que existem ruas que já estão nomeadas há mais de 50 anos e as ruas agora estão sendo alteradas os nomes. Ou seja, isso é a falta de cuidado com a nossa história, tá, gente? Juazeiro é uma cidade que tem pessoas que construíram a história dessa cidade lá atrás, deixando a sua marca em algum momento, numa rua, em algum edifício, em alguma autarquia que tenha, e simplesmente do nada se apaga a história e muda o nome das coisas. Então imagine se não tivermos os vereadores realmente competentes, antenados a esse tipo de ação, né? Claro que junto com o executivo, observando o que deve ser feito na nossa cidade, mas se não tiver um vereador antenado com os projetos corretos e pertinentes à conservação da história da nossa cidade, imagine que nível de cidade Juazeiro vai ser. O que é que você tem a dizer? Pois é, você disse bem, e o nosso governo pretende ser assim, pretende ter o povo como parceiro, né, direto, que ele esteja sempre ciente do que está acontecendo, que busque também, que crie essa cultura de acompanhar e se sinta bem. Porque às vezes as pessoas não acompanham por conta de tanto descaso, de ano após ano. Juazeiro está aí há mais de 40 anos dessa forma, e as pessoas não têm nem o prazer de acompanhar esse processo de evolução, porque não existe a evolução. A evolução de fato vem agora com a gente, e o que Renato disse, eu só venho a afirmar e contar com vocês aí para, nesses próximos anos daqui para frente, começarem a acompanhar, né, e se sentir bem, sabe, a autoestima de vocês será elevada com essa nossa parceria nesse governo que se aproxima. É isso aí, Suelen. Vereador fiscalizando, elaborando projetos e aprimorando a técnica legislativa para que Juazeiro possa crescer e se desenvolver cada vez mais e que as leis realmente funcionem de verdade. Próxima pergunta. Querido Renato Brandão, Itagino Gondim, muito boa noite. Nossa querida Juazeiro sempre foi um celeiro de craques no esporte, tanto no futebol, de onde pude tirar o meu sustento e ajudar, incentivando outros jovens nesta prática, quanto nos outros esportes, como natação, basquete, corrida de rua, etc. Como poderíamos incentivar a produção de craques para que Juazeiro despontasse ainda mais no cenário ou no quesito esporte? E aí, Tagino, o que é que você tem a dizer do nosso craque aí, Janilson Silva, que foi jogador do Juazeiro, do Bahia, e tantos clubes aí que atuam aqui no Nordeste? Janilson, querido, você é um exemplo de vitória, um campeão da nossa cidade de Juazeiro, do nosso município. E você bem sabe o quanto você sofreu, né? É desde o berço. Acho que a gente tem que cuidar dos nossos jovens desde a educação, o esporte que nos traz saúde mental, a questão nutricional, as merendas, e ter sempre o esporte ali do lado. A criança tem que crescer já tendo o esporte como uma opção de saúde, de lazer, de convívio, de socialização. Isso a gente não vai deixar passar em branco, a gente não vai deixar de ter esse controle, que a gente ajude, que a gente consiga fazer com que Juazeiro consiga produzir para o Brasil e para o mundo mais craques, mais nomes, né, que nos dê prazer, que nos dê a felicidade de muitas vitórias, muitas conquistas para o Brasil, assim como a gente já tem. O Daniel Alves, por exemplo, jogava bola com ele ali no Salitre, era ali na pedra, no pedregulho, mas aí você vê que com com bastante esforço dele, com pouco de situações, o Daniel conseguiu aí uma carreira maravilhosa de sucesso, e a gente pretende, com o nosso governo, com a nossa administração, trazer sim e fazer acontecer para esses jovens aí na área do esporte. É a prova viva de que realmente o esporte transforma, né? Junto com a educação e com todo o incentivo que vem acontecer. E é o que nos falta hoje no Juazeiro. Nós temos diversos atletas na nossa região que não têm amparo e apoio de forma institucional para o Bolsa Atleta. Parece que tem alguns requisitos e alguns atletas já não atendem, outros já não são assistidos. Você vê que tem judocas, tem triatletas, tem os ciclistas. Então, Juazeiro é um celeiro, além do futebol, mas tem outras atividades, inclusive as náuticas aqui no Rio São Francisco, que realmente precisa desse apoio e desse cuidado. Bem lembrado, Tagino. Vamos lá, vamos à próxima pergunta. Tudo bem?
Gostaria de fazer uma pergunta a vocês de um assunto que já foi várias vezes debatido aqui na nossa cidade, porém nunca solucionado. É a respeito do jovem. O jovem ingressar no mercado de trabalho. A gente sabe que o jovem juazeirense tem uma dificuldade imensa de ingressar no mercado de trabalho, seja ele saindo da faculdade, seja ele saindo do ensino médio, mas ele tem uma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. A gente sabe que muitas vezes é porque o jovem não consegue se colocar, não consegue falar direito, não consegue escrever de uma forma que as empresas entendam que ele tem um futuro e consiga investir nesse jovem. E eu queria saber de vocês, se já existe um projeto de vocês, já existe uma possibilidade diferente de projeto, diferente que já foi aplicado aqui anteriormente, para que esse jovem consiga sair da escola, consiga sair de sua faculdade e seja absorvido melhor pelo mercado de trabalho. Pois é, Targino, essa aí é a pergunta do nosso amigo Vitor, falando sobre essa questão da deficiência, inclusive na educação, na nossa cidade. E, em virtude disso, alguns empresários ou até mesmo as pessoas que querem dar oportunidade não conseguem em virtude dessa situação da baixa eficiência ou então do nível de escolaridade. O que é que você tem a nos dizer sobre isso, numa futura gestão voltada para a melhoria na educação nesse fato? A nossa região, ela é a região do agronegócio, né? O agronegócio da fruticultura. E isso é um mercado onde os jovens devem estar inseridos, né? Os jovens devem visualizar isso, vislumbrar isso como uma carreira de futuro, onde eles possam ter assim, um sucesso enorme. Então a gente tem sim, no nosso plano de governo, a gente tem um plano voltado para esses jovens, a gente tem a autarquia do Colégio Paulo VI, que queremos funcionar no período noturno, né? Sem atrapalhar a continuidade das aulas normais do Colégio Paulo VI, que a gente vai revitalizar, trazer a força do nosso município. É um colégio municipal que estava esquecido e que a gente pretende renová-lo, e com essa autarquia no período da noite. Com isso a gente vai ter cursos, sim, cursos profissionalizantes, onde esses jovens vão poder se destacar bastante e vão vislumbrar um cenário, né, um cenário futuro. Agora a gente está aí envolvido, o mundo está envolvido na questão da tecnologia, da informática, e esses jovens estão bastante antenados com isso, mas eles vislumbram muito isso fora da nossa região, fora da nossa realidade. Quando aqui a gente tem sim como tratar bem esses jovens e transformá-los em profissionais maravilhosos nesse segmento todo. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Vamos à próxima pergunta. Boa noite, Renato. Boa noite, Targino. Sou cidadã juazeirense e também sou mãe. E como as outras mães, tenho uma preocupação em relação ao futuro do meu filho. O meu filho está cursando o 2º ano científico e também já observa em relação ao campo de trabalho aqui para os jovens em Juazeiro. E que ele pode observar, assim como eu, é a dificuldade que os jovens têm em relação ao primeiro emprego quando saem do 2º ano científico. E por isso acabam optando por estudar em outras cidades, em outros municípios, até fora do país, assim como o meu filho ultimamente tem almejado. E como fazer com os jovens que não têm condição de ir para fora? E melhor, como que podemos resolver, solucionar essa questão de dar oportunidade, dar possibilidades a essa força jovem que Juazeiro tem? Como podemos ajudar a juventude nesse contexto? Bem, Targino, essa aí é aquela pergunta que realmente mais voltada para o primeiro emprego e que a gente sabe que o jovem hoje sai para o mercado de trabalho sem aquela esperança de encontrar realmente algo concreto, né? Existe aquela situação que é de alguns que dão seguimento ao nível superior, já de cara, e aqueles que acabam indo para o nível técnico. Como é que você acha que a gente pode tocar esse trabalho, além, claro, da Câmara fiscalizar, porque tem a lei do primeiro emprego na Câmara que não está sendo implementada, e as parcerias que podem surgir? Começa por aí, né? A própria Câmara de Vereadores podia estar fiscalizando, podia estar no pé disso tudo para que isso não acontecesse, né? Não tivesse esse descumprimento da lei. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho 3 filhos, 2 deles são adolescentes, né? Um já está terminando o segundo grau, e essa preocupação que ela tem é a preocupação que eu também tenho com os meus filhos. A gente conversa sempre sobre escolha da profissão, para poder obter o primeiro emprego. É importante porque dá dignidade, dignifica, né?
todo o esforço durante o ensino, os anos e anos de ensino. E claro que o objetivo inicial é esse, daí que se começa a construir realmente o profissional, o cidadão, e a gente pretende que em Juazeiro a gente consiga trazer para os jovens esse futuro promissor, né, com esse primeiro emprego. Pois é, vamos tentar implementar dentro da Câmara a execução de fato da lei do primeiro emprego no nosso município e essa parceria com o Executivo para que se possa realmente, de fato, melhorar a vida do jovem juazeirense. Vamos à próxima pergunta. Boa noite a todos. Quem é de Juazeiro, quem é protetor, militante na causa animal, sabe da completa ausência de política pública voltada aos animais de rua, aos animais errantes. E a gente sabe também do completo abandono que vive os animais de tração, que são obrigados a praticar trabalhos extenuantes, sem nenhum tipo de condição. Então, como protetor e como cidadã juazeirense, eu queria saber de vocês qual o projeto de vocês em relação à causa animal. A gente é aquela pergunta que não quer calar nos dias de hoje. A gente está muito em voga esse tema, causa animal. E a gente sabe que Juazeiro, o centro de zoonoses, o nosso canil gatil deixa muito a desejar e não tem. Os protetores, como a doutora Rosineide, eles atuam de forma muito independente no nosso município. E a atual gestão não tem nenhum tipo de conselho de defesa animal, ou seja, também não foi aprovado nenhum tipo de projeto dentro da Câmara nesse sentido, para proteger os animais, tanto cães, gatos, como até os de tração, como ela bem colocou. A gente sabe que a questão das zoonoses é muito grave na nossa região. E também tem a questão do controle de natalidade. Então, eu como candidato a vereador, eu defendo essa questão, primeiro do Conselho de Defesa Animal, dentro da Câmara, o controle de natalidade com chip nos animais e também o auxílio aos animais de rua, para que eles possam ter esse devido cuidado com a criação do castramóvel, que seria algo realmente interessante. E, no caso dos animais de tração, ter realmente esse cuidado, esse controle do que realmente acontece. Existem cavalos, burros, os jumentos, que trabalham realmente em condições muito deploráveis na nossa cidade. Já vimos situações horríveis aqui em Juazeiro, e esses protetores são essas pessoas que vão para cima, acabam atuando e não têm a proteção do município, de fato, como um conselho de defesa animal no nosso município. É isso que no nosso governo, você bem sabe, Renato, que a gente quer esses protetores juntos, né? Junto com a gente, para que a gente comece a dialogar e a construir um projeto que dê toda a assistência, todo o apoio necessário para que isso aconteça. Podem contar com a gente, nós estaremos aqui sempre juntos, daqui para frente. É isso aí, com fé em Deus, na Câmara de Vereadores e no Executivo teremos sim, de fato, protetores da causa animal em Juazeiro. Vamos à próxima pergunta. Targino Gondim, boa noite, meu amigo Renato Brandão. O nosso Vale do São Francisco é rico em cultura, rico em música, teatro, dança, folclore e etc. Entretanto, um dos poucos palcos, né, que Juazeiro tinha, que era o palco do Centro de Cultura João Gilberto, né, que os artistas se apresentavam. Teve aí essa baixa, né, de ter o Centro de Cultura João Gilberto já fechado há mais de um ano, sem previsão de retomada. E eu estou aqui para fazer uma pergunta para vocês. O que poderia ser feito para que os artistas de Juazeiro, da nossa região, não ficassem reféns de administrações que não têm esse zelo, não têm esse cuidado com a nossa cultura, com um desses palcos maravilhosos que é o Centro de Cultura João Gilberto? O que é que a gente pode fazer para valorizar mais ainda a nossa cultura? Agino, o Centro de Cultura é a casa do artista juazeirense. E hoje nós estamos, eu digo hoje nós, cidadãos, né? Mas vocês se colocam nesse ponto como artista, estão sem uma referência, sem uma casa própria para apresentar. O que você acha que deve ser feito nesse momento para que se reverta essa situação e Juazeiro passe a ter uma casa de espetáculos onde as pessoas possam realmente trazer os seus filhos a se divertir de fato, ter uma opção de lazer cultural, e o que realmente pode ser implementado,
um convênio, uma parceria, ou até mesmo a municipalização do Centro de Cultura? O primeiro passo em relacionado ao Centro de Cultura João Gilberto é que a gente vai, junto ao governo do estado, conversar para conseguir municipalizar o Centro de Cultura. Se a gente não conseguir, não tiver da parte do governo do estado, que é obrigação do governo do estado, né, tomar conta do Centro de Cultura aqui em Juazeiro, aí a gente vai partir para a construção de um espaço nosso, de um Centro de Cultura nosso, que pode receber o nome de João Gilberto ou qualquer outro nome que a gente venha dar, mas que funcione de fato e que tenha todo o conforto, toda a beleza que a nossa cultura deve ter, para receber as pessoas, para receber os jovens, receber todas as manifestações culturais que a gente tem no nosso município, seja na cidade, no centro, nos bairros ou no interior. Existe um projeto nosso com o nome de Domingueiras, que vai realizar um garimpo em todo o município, trazendo todas as pessoas para perto da gente, levando para elas oficinas, workshop, capacitando todas elas e preparando essas pessoas para o mercado. Não só para produzir, né, para melhorar o seu produto que é feito, né, cultural, seja culinária, seja bordado, seja corrida de argolinha, seja samba de véis, seja capoeira, seja as quadrilhas juninas, enfim, qualquer tipo de manifestação cultural, eles vão melhorar ainda mais o seu trabalho, mas vão aprender também como vender, como levar isso para o mercado, como se vender também. E o Centro de Cultura João Gilberto, para mim, seria a casa da cultura nossa, né? Eu gostaria de me mudar para lá, ter o meu gabinete lá no Centro de Cultura João Gilberto municipalizado. Senão a gente vai correr atrás e vamos conseguir realizar em pouco tempo, construir o nosso próprio Centro de Cultura. Aí sim, a gente vai ter o nosso lugar, o nosso templo sagrado da cultura aqui em Juazeiro da Bahia. E retomar o São João e o Carnaval de Rua de verdade, para que as pessoas possam se divertir com propriedade, como é a alegria do juazeirense. Isso, Carnaval das Caretas, o Carnaval do Povo, né? E trazendo também os nossos artistas daqui, os músicos juazeirenses que tocam muito bem, que montam, quem pode se preparar, porque vocês serão lembrados, né, e serão chamados para o nosso governo, para fazer parte do Carnaval. O nosso São João também vai voltar com toda força, com o forró tradicional. Aqui virão grandes nomes do nosso Nordeste, do nosso Brasil, e também, claro, os forrozeiros nossos que a gente tem, que não são poucos, representando a sanfona aqui na nossa terra de Juazeiro da Bahia. E ainda tem outra coisa relacionada à cultura. Tem o Festival Edésio Santos, que a gente vai realizar com toda a força que ele merece, servindo digamos assim, de preparação para um outro grande festival que a gente pretende instituir aqui em Juazeiro, que é um Festival Internacional da Música Brasileira, João Gilberto. O Edésio Santos vai culminar, né, os três finalistas irão disputar esse prêmio dentro do Festival Internacional de Música Brasileira João Gilberto aqui em Juazeiro. É isso aí, pessoal. Com fé em Deus, Juazeiro vai voltar a sorrir e vai ter uma cidade com autoestima elevada novamente. Vamos à próxima pergunta. Boa noite, senhores. Moro aqui em Juazeiro há 2 anos, por conta da faculdade que faço aqui. E em Trindade, minha cidade natal no Pernambuco, vemos Juazeiro como uma cidade grande, que pode ser referência na saúde, prestando atendimento até mesmo a esses moradores dessas cidades menores. Assim como é transmitido em programas de rádio e TV. Mas quando chegamos aqui, nós vemos que na prática a teoria é outra. O que nos deparamos são com hospitais fechados, atendimentos em macas no meio do corredor e até mesmo mães e crianças morrendo na hora do parto. E aí a pergunta que eu deixo é: quando o Juazeiro de fato vai ter um atendimento médico digno de cidade grande? Aí a questão da saúde. Juazeiro hoje passa por um problema sério de saúde pública e também até pelo fechamento dos hospitais privados. Lembremos que há 10, 12, 15 anos atrás, Juazeiro tinha de fato hospitais com infraestrutura, ou seja, a cidade cresceu e a quantidade de leitos diminuiu. Então, Targino, você como futuro vice-prefeito, também da área de cultura, mas analisando o juazeirense da parte da questão humana, como ser humano, o que você acha que pode ser implementado por uma futura gestão com relação à saúde do nosso município?
um hospital municipal e gente, né, profissionais que possam trabalhar, que possam realmente dar conta do recado. A prefeitura não pode se abster, a prefeitura não pode ficar inerte vendo essas coisas acontecerem simplesmente e tentar dissimular, tentar enganar as pessoas. Ela tem que realmente se mostrar responsável, né? Quando acontece qualquer tipo de mau zelo com as pessoas, com o nosso povo, a gente tem que se pronunciar. Isso não tem acontecido nessa gestão atual, nem nas outras anteriores, então a gente vai fazer um governo totalmente diferente, é um governo para o povo, um governo de amor para com as pessoas. Prevenção, eu acho que além dos profissionais que a gente tem, né, a gente tem que trabalhar muito com a prevenção. Essa questão odontológica, por exemplo, é esquecida aqui em Juazeiro, onde a gente já viu no censo que existem famílias que 5 pessoas usam apenas uma escova de dente. Né? Isso é um absurdo de você ficar sabendo, isso é triste de você ficar sabendo disso, dessa realidade. É uma coisa tão simples de ser resolvida e que a gente busca parcerias também para realizar tudo isso. Juazeiro daqui para frente vai ter um tratamento como Juazeiro nunca viu. Juazeiro daqui para frente vai ter à frente um prefeito e um vice-prefeito atuantes e realmente ligados, engajados com as necessidades do nosso povo. Em pouco tempo a gente vai mudar tudo isso que está aí, a gente vai ver as pessoas sorrirem, felizes da vida e contando com o apoio, claro, dos nossos vereadores, no qual a gente deseja muito que o Renato esteja perto com toda a sua competência, seu caráter, seu amor, sua honestidade. Obrigado, Tagino. E por isso se faz necessário. Renovar é preciso para que o vereador fiscalize e faça com que a nossa saúde de fato seja implementada e executada com zelo para o cidadão juazeirense. Tagino, gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, gente, eu coloquei o meu nome à disposição como candidato a vice-prefeito, junto com o Coronel Anselmo, que é uma pessoa que eu prezo, que eu convivo há muitos e muitos anos, somos amigos queridos. Então eu ando lado a lado com o irmão. Quando vocês me veem chegar em algum bairro de Juazeiro, em alguma rua, ou chegar no distrito, como eu tenho chegado durante esses últimos dias, vocês tenham a certeza de que eu não estou ali falando pelo coronel. Eu estou confiando no coronel, mas estou falando por mim, estou dando ali a minha palavra, como agora nesse momento. Estou dando a minha palavra de que o nosso governo será um governo da verdade, um governo para o povo. Daqui para frente, Juazeiro vai ser totalmente diferente. Apostem na gente, nesse nosso projeto, porque vocês não vão se arrepender. Será o melhor governo, a melhor administração que Juazeiro já viu. E vai servir de exemplo para todo o Vale do São Francisco. Né? Todos os governantes do Vale do São Francisco estarão antenados no que está acontecendo, no que vai começar a acontecer aqui em Juazeiro e terão como exemplo também a nossa administração. E que Deus nos abençoe e nos guie, né, no caminho certo, hoje e sempre. Tagino, eu desejo sucesso a você e ao coronel, para que com fé em Deus no dia 15 de novembro a vitória chegue e Juazeiro melhore e daqui para frente tudo seja diferente. É isso aí, pessoal. Renovar é preciso e nós, Renato Brandão, número 22888, estamos colocando o nosso nome à disposição para você, cidadão, avaliar e qualificar a nossa Câmara, que precisa, de fato, de vereadores atuantes para melhorar a vida do cidadão. Um forte abraço.